Sob a proteção de Deus, em nome do povo cajamarense, declaramos abertos os trabalhos da presente audiência pública às 10h17. Dando início aos trabalhos, faremos a leitura do edital de convocação da presente audiência pública, em respeito ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara Municipal de Cajamar tem a honra de convidar a população em geral, as sociedades de bairros, demais organizações não governamentais, clubes de serviços, entidades religiosas, quaisquer outros segmentos representativos da população, para participarem da audiência pública no dia 24/6/2019, às 10h, no prédio da Câmara Municipal de Cajamar, onde será discutido e debatido o projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Cajamar, dia 18 de junho de 2019. Foi o convite, né? Tá certo. Nos termos do regimento interno, terão voz vereadores, prefeito, vice-prefeito, diretores municipais e titulares do cargo superiores da administração, convidados oficiais, instituições públicas e privadas, através de representante legal, o emissário credenciado e eleitores. Registrado a Câmara Municipal de Cajamar, nos termos do artigo 102 da Lei Orgânica do Município e publicada no Diário Oficial do Município. Comunico e dou bom dia ao senhor presidente da Câmara, Saulo Anderson. Você repetiu aqui? Esse aqui é o mesmo texto? Então, aqui eu vou começar aqui. Seguiremos a seguinte ordem. O senhor diretor municipal de planejamento fará uma explanação geral sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com duração máxima de meia hora. Convido o senhor diretor a fazer a explanação. Bom dia a todos. Em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em função do que o presidente expôs aqui, com brevidade também passaremos ao nosso corpo técnico para apresentação. Roberto Giron, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Tem como apagar um pouco a luz? Já está? Isso, perfeito. Acho que ficou melhor agora, né? Bom, pessoal, essa audiência pública, ela vem em atendimento também à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela faz parte do processo de aprovação da Lei de Diretrizes. Nós tivemos no momento da elaboração e agora a Câmara convoca a Prefeitura para apresentar no momento da aprovação. Bom, todo ano, o prefeito, ele através de decreto, ele nomeia, né, a comissão, a gente chama Comissão Municipal para a Elaboração dos Projetos de Lei, que é a CMPEL. Essa comissão, ela tem uma finalidade específica, que é de preparar a lei de diretriz, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e, quando é o caso, também do Plano Plurianual. Essa comissão, ela é formada ela tem como presidente de honra o prefeito, como membros todos os secretários, né, para manter aí a representatividade de cada pasta no processo, e ela é gerenciada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e tem como presidente o secretário de Planejamento e Gestão.
Bom, no momento em que são elaborados aí que foi elaborado esse projeto, a gente tem que observar sempre algumas questões legais, né? Nós temos a Constituição Federal, artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em inúmeros artigos também dispõe sobre a matéria, a Lei Orgânica no seu artigo 169, e apesar de não constar aí também, o Tribunal de Contas, ele edita constantemente normas para definir um padrão mínimo, né, para constar nos projetos. Bom, princípio da unidade orçamentária. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Que o orçamento no município ele é único, né? Ele é de iniciativa do Poder Executivo, da Prefeitura, porém, ele tem que contemplar todas as esferas de governo municipais, né? O Poder Legislativo, Câmara Municipal, o Poder Executivo, com todas as suas secretarias e fundos, né? Fundos especiais de despesa, nós temos o Fundeb, temos o Fundo do Idoso, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Assistência Social e outros. E, no caso aqui, a administração indireta. A administração indireta é o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Bom, quando a gente fala de planejamento a nível orçamentário, a gente foca em três peças, né? O plano plurianual, né, que é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. O objeto de hoje, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que compreende as metas e prioridades da administração pública, norteando a elaboração da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, e, por último, a Lei Orçamentária Anual, que define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas. Bom, quando a gente fala desses projetos, nós temos aqui uma situação. O PPA, que eu tinha comentado, de 4 anos, né? O PPA ele sempre é elaborado no primeiro ano do mandato, e ele tem uma vigência de 4 anos, iniciando sempre no segundo ano do mandato, até o primeiro do mandato seguinte. Então, nós já superamos aqui, né, 2018, 2019, e estamos aqui no momento LDO 2020. Né? O próximo para concluir esse processo orçamentário desse ano é a LOA, que tem que vir em setembro aqui para a Câmara. Bom, antes da gente entrar propriamente nos valores que a gente projetou aqui para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é interessante a gente falar sobre uma característica que também é muito importante, que consta no texto do projeto, que é a autorização prévia que a Prefeitura solicita para a Câmara para poder ter uma flexibilidade para trabalhar com remanejamentos. Este exercício, foi feita uma modificação já para esse exercício, observando aí algumas matérias que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo andou publicando. Então, foi feita uma reformulação desses critérios, de forma que ele ficou mais transparente, né, de melhor acompanhamento da execução e também de fiscalização por parte da Câmara, né. Eles foram todos redefinidos. Então, nós temos a característica do remanejamento de recursos. O que é remanejamento de recursos? Realocação de verbas entre distintas unidades orçamentárias. Então, toda vez que o município ou a Câmara sentir essa necessidade de remanejar, que seria transferir de uma unidade orçamentária para outra, essa seria a característica, né? O remanejamento de recursos. Até então, a legislação que a gente trazia, ela acabava meio que juntando tudo numa única porcentagem, né, de solicitação para alteração, e isso trazia um pouquinho, às vezes, de confusão no momento de aplicar. Então, nós temos aqui o remanejamento, sai de uma unidade e vai para outra, por exemplo, da administração para a fazenda, e contrário. Então, quando a gente se identificar uma necessidade, a autorização do remanejamento é nesse sentido. A próxima modalidade é a transposição de recursos, que seria a realocação de verbas entre atividades, projetos ou operações especiais dentro da mesma unidade. Então, o que acontece?
essa é uma característica específica para ser tratada dentro da mesma unidade, observando o quê? Uma unidade ela pode ter 2 ou mais ações, né? Essas ações elas são divididas ou em projeto ou em atividade, né? E a movimentação, de repente, de uma situação de projeto ou para atividade, ela tem essa característica de transposição de recursos. A outra é a transferência de recursos, né? A realocação de verbas entre categorias econômicas, corrente e capital. Dentro da estrutura, isso já entra a nível de LOA, né? De lei orçamentária, a gente tem os códigos de despesas que são de custeio, né? Ou correntes, e as de investimento. Então, a necessidade, de repente, dentro da mesma unidade, de transferir um recurso de uma situação para outra, ela é tratada como transferência de recursos. E, por último, aqui, o crédito adicional suplementar, reforço de dotação orçamentária com indicação dos recursos correspondentes e provenientes do, né? A gente tem aqui. Ele pode ser o superávit. Esse superávit ele tem características sempre de um exercício para outro. A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência encerrou seu balanço e tem o que a gente chama de superávit. Sobrou o dinheiro em caixa. Então, esse dinheiro ele não pode entrar no momento da elaboração da lei orçamentária. Ele não é recurso do exercício. Por isso que ele entra com essa característica de crédito adicional suplementar. Então, é o superávit que a gente está mencionando aqui. A suplementar uma determinada ficha, né, uma despesa. O excesso de arrecadação, também isso já é dentro do próprio exercício. Percebeu-se que a expectativa de receita está melhor daquilo que foi projetada, então essa é uma ferramenta que também possibilita a aplicação desses recursos. Uma outra fonte de recurso para o crédito adicional suplementar é a operação de crédito, né? Um empréstimo, um financiamento, ele suplementa também uma ficha. Só para exemplificar, a gente tem o PEMAT, por exemplo, né? Poderia ser uma fonte. E a outra situação aqui é o quê? É a anulação parcial ou total de uma outra despesa, né? De um outro código de despesa. Então, é a suplementação por anulação. O nosso projeto, ele especifica, vou voltar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês, ele solicita para a Câmara uma autorização de 10% para tratar o remanejamento de recursos, a transposição, a transferência de recursos, ele solicita 10%. Então, o que a gente pode entender com isso? Que dentro da proposta que é enviado para a Câmara, a gente está pedindo, olha, 10% a gente ter uma flexibilidade para trabalhar com essa característica. Aí depois entra o crédito adicional suplementar. O crédito adicional suplementar a gente também dividiu. A gente está pedindo uma situação que abrange a movimentação de 20% dentro da mesma unidade, para poder, eventualmente, corrigir alguma situação. A gente também indica, solicita 10% do excesso de arrecadação, né? E, com relação ao superávit, a gente não estabelece um limite, mas dizendo que o limite é o eventual crédito apurado, tá? Para poder ter essa flexibilidade. É uma característica importante, né? É uma autorização que a gente solicita para a Câmara para poder movimentar o orçamento, então acho que é interessante a gente colocar para vocês. Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Bom, toda vez que se vai elaborar um orçamento, o primeiro passo, né, de qualquer uma das peças, tanto PPA, LDO, LOA, o primeiro momento é apurar as receitas, né? A gente precisa identificar os recursos que a gente tem disponível para depois poder fazer a destinação. Então, dentro desse universo, a gente procura focar todas as receitas possíveis, nas receitas de capital, que são receitas
específicas para investimento, as receitas correntes, que tem transferências e impostos. A projeção que tem para o projeto da LDO, ele está assim dividido, né? A parcela que é da Prefeitura, são R$ 447.818.000. A parte das receitas intra-orçamentárias, são as receitas do nosso Instituto de Previdência, da nossa autarquia, e a dedução aqui dos recursos do Fundeb. Isso é um trato contábil, porque as receitas do Fundeb, eles duplicam no orçamento, eles entram por conta da arrecadação do ICMS, do FPM, tem que registrar a totalidade, e também entra quando é feito o retorno do recurso, né? Quando o Fundeb manda para a Prefeitura esses valores. Então, existe essa necessidade para não ter duplicidade de receita. Bom, temos aqui um total de arrecadação de 591 milhões, né, 870 mil, que, após deduzidos a parcela do Fundeb, eles finalizam com 541 milhões e 58 mil. Essa é a previsão do valor previsto para a LDO. Lembrando que, para a LOA, é normal a gente ter uma alteração nesses valores previstos, tanto para maior ou para menor, é possível que isso aconteça, né? São mais meses, né, para a gente avaliar o comportamento da receita no exercício, então, às vezes, essa tendência pode trazer uma modificação no valor. Bom, aqui na parte da Prefeitura, né, dividindo, né, as receitas correntes, 494 mil, são receitas que a gente pode aplicar tanto em custeio, né, como em investimentos, e a receita específica de capital, previsão é de 4.167.000. Essas receitas, elas só podem ser utilizadas em investimentos. Bom, as receitas correntes, aqui um resuminho da composição delas, né? Temos aqui a receita tributária, que são receita de impostos e taxas, são 133 milhões de reais. A receita de contribuição são 4.414.000, e aqui, basicamente, é a contribuição da CIP, né, contribuição da iluminação pública. A receita patrimonial, 1.080.000, são receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro. Receitas de serviços, é uma rubrica só para constar no orçamento, são R$ 2.000, normalmente não se efetiva nada. As transferências correntes, a exemplo, ICMS, FPM, recursos do SUS, Fundeb, são 348 milhões, e outras receitas correntes são 6.945.000. A previsão das receitas de capital, elas estão divididas em operações de créditos com 1,5 milhão. Essa receita a gente prevê como PMAT, e transferência de capital, que vem tanto do governo estadual quanto da União. São 2.667.000. Bom, uma vez a gente definindo as receitas, a gente passa para destinação, são as despesas. Bom, do total que eu tinha mencionado, de 541 milhões, nós temos o quê? A parcela que é da Prefeitura, são 426 milhões. A parte da Câmara, a Câmara não tem receita própria, ela trabalha com a receita do município. A previsão é de 21.450.000, e a parcela do nosso Instituto de Previdência, são 93.240.000. Aqui é um pouco repetitivo esses quadros, que é onde a gente vai começar a apresentar para vocês aqui a ação e o valor que está correspondente. Então, essa é uma das contribuições que o Tribunal de Contas, que eu tinha mencionado, trouxe para o processo, né? O processo, cada ação, o Tribunal de Contas estabelece, a gente tem que montar programa, abaixo de programa tem ação, tem que definir objetivos, justificativas, tem que posicionar com metas, com indicadores, que é para poder ter o acompanhamento não só da execução, como da própria fiscalização do Tribunal de Contas. Então, aqui é um resumo do que tem no projeto.
E a gente ordenou ele aqui pelo código de programa. Então, pode ser que, às vezes, eu falo de uma secretaria, depois eu volto a falar dela lá na frente, tá? Porque a ordenação aqui está por programa. Falando da Câmara Municipal, a proposta deles prevê obras e reforma do prédio da Câmara, são R$ 950 mil, né, divididas em duas ações, a parte de ampliação e a parte da reforma, totaliza 950. O processo legislativo são 20 milhões e meio, é onde se desempenha todo o restante das atividades da Câmara, né, os salários, todos os seus contratos. O programa 59, que é de infraestrutura, naquilo que cabe na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, nós temos aqui pavimentação, recapeamento de vias e contenção de encostas, totalizando R$ 1.069.000. A Secretaria Municipal de Administração é a unidade que centraliza o programa 60, tá? Então, cada programa ele tem que ter um gestor. No caso desse programa, que é de manutenção das questões administrativas da Prefeitura, é centralizado na administração. Mas nós temos aqui as ações, a ação, gabinete do prefeito, né, manutenção do gabinete, com R$ 5.659.000, a diretoria de defesa civil, com R$ 2.217.000, a coordenadoria do sistema de controle interno, com R$ 483.000, fundo social, R$ 785.000, a Secretaria Municipal de Justiça, com R$ 3.491.000, a de Planejamento e Gestão, com R$ 1.777.000, a Secretaria Municipal de Administração, com R$ 13.144.000, a Fazenda, com R$ 11.839.000, a Secretaria de Educação, com R$ 7.246.000, a Secretaria Municipal de Saúde, com R$ 9.117.000, lembrando, né, para quem às vezes pode estranhar, mas falando de educação e saúde com um número tão baixo, né, é porque é só o programa 60, tá? Tem depois outros programas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com R$ 10.360.000. Ainda dentro do programa 60, o Conselho Tutelar, com 336, a Secretaria de Meio Ambiente, com 1.301, Segurança Urbana, com 2.850, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, com 8.381, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, com 7.539, Obras e Serviços Públicos, com 9.411, e finalizando aqui, Desenvolvimento Econômico, com 5.048, que com isso a gente fecha 100.984.000 destinados ao programa 60. Programa 61, Prevenção e Respostas a Desastres, dentro da Coordenadoria de Defesa Civil. Aqui nós temos duas ações, respostas a desastres e prevenção. Aqui tem um número que cabe a gente comentar. Existe aí um recurso que a municipalidade está pleiteando ainda, né, para poder atender algumas emergências, né, algumas urgências, só para exemplificar lá no portal dos IPs, por exemplo, é uma delas. É um valor que a gente vem colocando no orçamento, porque a gente ainda está tentando viabilizar. Então, tem a previsão de receita e a previsão da despesa. O Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, com 204.000, e aí a gente fecha esse programa com 3.465.000. O Fundo Social de Solidariedade, dentro do programa 62, que é atuação social, são R$ 70.000. A Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento, aí já no programa 63, que é o desenvolvimento urbano. Nós temos revitalização de praças, regularização de calçadas, implantação de ciclovias, implantação de terminais rodoviários, desenvolvimento e recuperação de vias públicas arteriais e locais, totalizando R$ 3 milhões. Dentro da Secretaria Municipal da Fazenda, nós temos o programa 64, que é modernização tributária. Aqui é a previsão de receita e também de despesa, né, de R$ 1,5 milhão para esse programa, o PEMAT, que é a modernização da administração tributária. E temos aqui também a parte de precatórios. Eu acho que aqui a gente deu
pequena gafezinha aqui, gente. Esse programa aqui, modernização tributária, não tenho bem certeza, mas eu acho que precatórios e amortização da dívida não estariam dentro desse programa. A gente verifica, tá? Mas pagamento de precatórios e amortização da dívida com 22.049.000. Ô, Márcio, depois você dá uma confirmada para a gente. Bom, Secretaria Municipal de Educação, né, temos aqui o programa 66, complementando aquela informação que eu tinha falado, aqui, daquele valor pequeno, agora a gente está entrando nos programas específicos, tirando a parte de administração. Então, educação para todos, nós temos construção e ampliação de unidades escolares, são R$100 mil. Reforma de unidades escolares, a previsão é de 1.297.000. Temos uma ação que é desenvolvimento educacional, com 3.684.000. Aqui nós temos, atuando já esse ano, que é o convênio que nós temos com o SESI, né? Então, a previsão de continuidade. A manutenção da divisão de ensino fundamental, 24.419.000, incluindo toda a parte de folha de pagamento e tudo mais. Alimentação escolar, são 3.948.000. A parte de material escolar, 2.479.000. O transporte escolar, com 10.945.000. A manutenção, a gente estava falando da fundamental, agora da infantil, com 24.049.000. Aqui a distribuição focando especificamente no Fundeb, né? As parcelas de Fundeb 60, né, que são para os profissionais do magistério, e a parcela de 40%, que é para os demais custeios. Então, nós temos aqui o Fundeb 60, com 28.325.000, a parcela do fundamental, a parcela do infantil, na mesma característica de Fundeb 60, com mais 22.974.000, a parcela do fundamental do 40% de 5.335.000 e o infantil com 5.383.000. Fecha aqui também a parte de alimentação escolar com 7.112.000, totalizando o programa com 140.050.000. Dentro de cultura, esportes e lazer, nós temos o programa Eventos e Lazer, com uma previsão de 453.000. Ainda cultura, esportes e lazer na parte do esporte, né? Esporte para todos, com ações desportivas, construção, ampliação e reforma de espaços esportivos e a manutenção do fundo de apoio ao esporte de Cajamar, totalizando R$1.452.000. Ainda cultura e esportes. Na parte de cultura, especificamente, Cajamar mais cultura, são eventos culturais, são 297.000, e mais uma previsão aqui para o Fundo Municipal de Cultura de R$4.000, totaliza 301.000. Entrando agora na parte de meio ambiente, temos o programa 70, que é a gestão sustentável. Temos aqui 4 ações, né? Gestão da biodiversidade, gestão das águas, gestão do solo, e a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Totaliza 489.000. Fundo Municipal de Trânsito, ele está dentro da mobilidade e desenvolvimento urbano. Então, nós temos aqui a mobilidade urbana, temos implantação de sistema semafórico, instalação de abrigos em paradas de ônibus, construção de rampas de acesso, instalação de medidores de velocidade e manutenção do Fundo Municipal de Trânsito, totalizando nesse programa 3.679.000. Aqui na parcela de desenvolvimento econômico, né, na pasta de desenvolvimento econômico, temos aqui os projetos para o trabalhador, a qualificação, são cursos, né, qualificação e aperfeiçoamento para o mercado de trabalho, com previsão de 757.000. Voltamos agora para a saúde, né, temos aqui o programa 73, que é Saúde Integral e Qualidade de Vida. Temos as ações. Errado. Construção e ampliação e reforma de unidades de saúde, com 296.000. A manutenção da atenção básica, com 24.242.000. A manutenção da assistência médica e ambulatorial, com 15.063.000. A manutenção da vigilância sanitária, 918. Da vigilância epidemiológica, com 3.397.000. Políticas de alimentação e nutrição, com 312.000,
para a saúde bucal, 331 mil. Saúde da família, né, o Programa de Saúde da Família, que é o PSF, 11.682.000. Transporte aos usuários do SUS, 1.596.000. Ainda no Programa 73, suporte ao hospital, né, a contratação da OS que administra o hospital, são 24.409.000. Aquisição de equipamentos, 1.543.000. Atendimento a demandas judiciais, são 371.000. Para quem não tem informação, isso aqui é o Ministério Público, o juiz, às vezes, passa determinações para o município atender. Então, às vezes, ela tem uma demanda que é importante a gente visualizar. Então, a gente criou já há alguns anos essa ação específica para atender as demandas judiciais. Os insumos de controle de diabetes, 485.000. O centro de testagem e aconselhamento, com 711. Controle de vetores, 41.000. E o projeto Caja Mais Saúde, R$25.000. A gente totaliza aqui o programa 73 com 85.422.000. Dentro da parcela aqui de secretaria, da pasta de Secretaria de Segurança Urbana, nós temos aqui a modernização da segurança pública, né? A gente, já a partir deste ano, a gente fez uma divisão para tratar questões relacionadas especificamente da diretoria, separando dos custos que a gente tem da Guarda Municipal e tudo que é correlato a eles, né? Então, nós temos aqui a previsão de construção, ampliação e reforma de unidades com 336.000, e os serviços de segurança, né, folha e demais contratos diretamente relacionados à guarda, com 18.695.000. São 19 milhões de reais para a modernização da segurança pública. Dentro do desenvolvimento social, nós temos o programa 75. Ele prevê repasses ao terceiro setor, são os convênios que a gente tem com o Citiaguar, com a PAI e outros, né, são 4.013.000 de previsão. Construção, ampliação e reforma de unidades, são 238.000. O transporte universitário, ele fica alocado dentro dessa pasta. A previsão é de 7.059.000. Auxílio aluguel, 253, é o que vem sendo mais praticado. Aqui a gente tem a previsão de aluguel social, mas não vem se efetivando. A gente mantém codificação só. Outros benefícios são 151.000. Despesas gerais do FMS é o Fundo Municipal de Assistência Social, né? São 1.200.000, do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente são R$52.000 e do Fundo Municipal do Idoso, 75.000. 13.043.000 totaliza esse programa. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nós temos aí o programa que é Serviços Gerais de Manutenção do município. Aqui a gente tem extensão de rede de iluminação pública, extensão de rede de água, extensão de rede de esgoto, locação de máquinas e equipamentos pesados, né? Limpeza pública, com um valor aqui de 17.458.000. Os custos que nós temos aqui com o aterro sanitário, são 414. Manutenção de galerias de águas pluviais, 105.000. Manutenção da pavimentação asfáltica, com 2.099.000. E a manutenção da iluminação pública, com 4.414.000. Totaliza 25.729.000 para esse programa. A mobilidade e desenvolvimento urbano, né, tem o programa aí relacionado à habitação, né, provisão, habitação de interesse social, com as ações de levantamento planeal altimétrico, elaboração de projeto, provisão, obras de infraestrutura, ações sociais, regularização fundiária e aquisição de áreas, totalizando 611.000. Ainda na parte de habitação, né, tem a parte do Casa Legal, né, que é regularização de documentos. Então, nós temos aqui aquisição de áreas, levantamento planeal altimétrico, praticamente as mesmas ações. Elaboração de projeto, obras de infraestrutura, ações sociais e a regularização fundiária. Aí mais 630.000 para habitação. Na parte de meio ambiente, o programa 83, que é bem-estar animal,
Temos aqui, já é bem conhecida, a campanha de castração, com 315 mil, recepção e manutenção de animais silvestres, são 15 mil reais, e consultório para atendimentos simples e emergenciais, 39 mil, totalizando 369. Bom, aqui já focando na nossa autarquia, né, no Instituto de Previdência, nós temos o programa 77, Previdência Social do regime próprio de Previdência, do município, né? A ação 2193, Previdência Social, aposentados e pensionistas, 21 milhões é o pagamento do benefício. Outros benefícios a servidores ativos, né, estatutários, mais 9 milhões e 300, fecha 30 milhões e 330 mil nesse programa. O outro programa é o de manutenção da administração indireta. Isso aqui ele envolve o funcionamento do Instituto, né, os seus servidores, seus contratos. A previsão é de 3 milhões 949, e uma questão aqui de ampliação, estruturação e reforma da sede do Instituto. São 138 mil reais previstos. Bom, nós temos aqui a reserva de contingência, né? A reserva de contingência é uma obrigação também que a lei de responsabilidade impõe na construção dos orçamentos. Aí nós temos aqui dividindo a parcela que é da prefeitura, são 2 milhões 214 mil, e a parcela do Instituto de Previdência, 58 milhões 823. É bom sempre frisar que a proposta do Instituto é sempre ter uma receita maior do que uma despesa para constituir recursos para aposentadorias futuras. Então, essa projeção para o ano que vem, por enquanto, ela está em 58 milhões de superávit. Bom, aqui a gente tem um resuminho só para totalizar por unidade orçamentária como é que ficou o orçamento, né? Então, a Câmara Municipal ficou com 21 milhões 450, o gabinete do prefeito com 5.659, a Defesa Civil com 5 milhões 478, controle interno com 483 mil, o Fundo Social com 855 mil, o Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros com 204, a Secretaria de Justiça com 3 milhões 491, Planejamento e Gestão 1 milhão 777, Secretaria Municipal de Administração com 13 milhões 144, a Fazenda com 35 milhões 388. Lembrando, destacando que na Fazenda tem a questão dos financiamentos, né, a operação de crédito PEMAT, amortização de dívida, ela fica alocada toda dentro da Fazenda. A parte da educação, a Secretaria com 7 milhões 246, a parcela que é do ensino fundamental com 46 milhões 274, a do infantil com 31 milhões 759, a distribuição dos recursos do Fundeb. A gente prevê que vai receber aí em torno de 62 milhões de reais do Fundeb. Então, nós temos aqui a parcela dos 60%, que são os profissionais do magistério, com 51 milhões 299, e 10 milhões 708 da parte do 40%. Na verdade, a gente já observa aqui que essa relação 60 e 40 ela não se mantém mais, né? A parte dos 60, que é pagamento dos salários e os encargos desse pessoal que é que se classifica como profissionais, ele já está muito aquém, né, do 60%, que é o mínimo estabelecido em lei. Bom, a parte da educação aqui com 147, temos aqui o Fundo Municipal de Saúde com 9 milhões 117 e o Fundo Municipal de Saúde com 85, totaliza 94 milhões 539 previstos para a saúde. Desenvolvimento Social com 11 milhões 102 na Secretaria, o FMAS, o Fundo Municipal de Assistência Social, com 4 milhões 248, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente com 418 e do Idoso com 912 mil, totalizando para essa pasta 16 milhões 680. Já no meio ambiente, nós temos a Secretaria com 2 milhões 145 e o Fundo Municipal do Meio Ambiente com 14, fecha com 2 milhões 159.
A Secretaria Municipal de Cultura são 10 milhões, e Cultura, Esportes e Lazer, né, complementando, 10.580.000, o Fundo Municipal de Cultura com 4.000 e o apoio ao esporte de Cajamar com 3.000. Lembrando que esses fundos estão sendo intensificados, os trabalhos, para que eles comecem a ter uma participação expressiva, né? Na verdade, a gente tem uma abertura de rubrica, né, orçamentária, para poder movimentar a eventual aquisição de outros recursos aí, né? Então, esse trabalho está sendo intensificado dentro da cultura e do esporte também. Mas, como ainda não é uma realidade, o nosso orçamento ele fica dentro daquilo que a gente consegue visualizar de fato. A gente fecha com 10.587.000. A mobilidade e desenvolvimento urbano são 10.539.000. Mas temos aqui o fundo de habitação com 1.241.000 e o de trânsito com 3.679.000. Então, totaliza 15.460.000 para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. A Secretaria Municipal de Segurança, né, totalizando aí 21.881.000. A Secretaria de Obras com 36.209.000, obras e serviços públicos, é bom completar. Desenvolvimento Econômico com 5.805.000, o nosso Instituto de Previdência com o seu total do orçamento, a nossa reserva de contingência de 2.214.000, e com isso a gente totaliza aqui a distribuição dos recursos previstos na LDO de 541 milhões de reais. Com relação a presidente, o que a gente tinha para passar é isso, e eu devolvo a palavra para o seguimento do processo. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, a todos os envolvidos, ficou muito bacana. Quero cumprimentar aqui os que chegaram depois da abertura, em nome do senhor Amon Hebron, cumprimento a todos aí. Senhor diretor municipal de planejamento, se assim entender, convocará os diretores presentes para que façam uso da palavra por 15 minutos, expondo os programas de suas pastas. Após a fala dos senhores diretores, farão uso da palavra para suas indagações os senhores vereadores, por ordem de chamada, cujas respostas serão dadas pelo senhor diretor municipal de planejamento ou pelo diretor da pasta, competente se estiver presente. Então, cumprimento o Marcelo Lugais, que chegou aqui também, Marcelo, e abro a palavra aos senhores vereadores. O senhor presidente também está presente aqui. Lamento não ter a presença de mais vereadores, mas abro a palavra aos presentes. Bom dia a todos. Quando a gente fala aqui do orçamento de 551 milhões, e o que passar, para que no ano tenha 600 milhões, essa parte pode ser alocada em qualquer pasta? Ou vai específico para alguma pasta? Então, ela pode ser para qualquer pasta, né? Mas observando a característica daquele excesso de arrecadação. A gente pediu uma limitação lá de até 10% para trabalhar, que eu acho que é razoável, né? Mas para a gente focar um pouquinho mais na pergunta, se a gente tiver um excesso de arrecadação que ele é proveniente do ICMS, por exemplo, então a gente já sabe que pelo menos 25% desse recurso é para a educação. Então, a gente já tem que separar essa parcela. Na mesma linha, saúde, 15%. Né? Então, é meio que obrigatório. Entrou com essa característica, a gente já tem que separar essa parcela. E o restante fica livre para o município, prefeitura, destinar da melhor forma possível. Hoje, quanto que é o orçamento próprio da prefeitura? Este ano, ele está em torno de 400 milhões, né, Márcio? 400 milhões de reais. Isso, orçamento próprio, o que vem de receita do município, sem contar ICMS? Não, esse é o orçamento total. Né? O orçamento total. Ele mantém mais ou menos essa referência. Deixa eu tentar puxar aqui o... Opa! Podia colocar, por favor, na tela inicial ali do... Aí depois eu avanço por aqui.
Apresentação de slides. Só um minutinho, por favor. Isso. Deixa, por favor, em apresentação. Isso. Obrigado. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, vereador. A gente já... Ó, da receita tributária, que aí envolve a receita de impostos, de taxa, então entre o IPTU e o ISS, a gente está falando em 133 milhões de reais. Então, esse número não é... Eu não tenho esse número do orçamento atual, mas ele não fica muito diferente dessa situação, né? Então, dos 494 milhões, por exemplo, que a gente está falando para o ano que vem, 133 é de receita própria. O restante depende da União e do Estado. Obrigado, secretário. Bom dia a todos, quero cumprimentar todo o secretário, os vereadores, pessoal da Guarda Municipal. Roberto, você sabe que nós estamos com um probleminha aí no orçamento da Câmara. Sim, sim. Então, ano passado foi feito sempre devolveu o dinheiro à Câmara, só que esse ano nós estamos com um problema que vai faltar. A gente estava numa situação meio atípica, né? Porque vem devolvendo, mas que teve algumas mudanças. Isso, nós o ano passamos passado, uma grana né? para o pessoal dos universitários, teve aumento de pessoal com os efetivos, era 6 horas, passamos para 8 horas, estagiário, teve algumas modificações. Então, essa situação de 900 mil reais, que era para ampliação do prédio da Câmara, né, estamos zerando ela, todas as fichas, já está pronto o projetinho já lá, não? Sim, está pronto. Tá pronto. E eu Próxima acredito sessão que com esse orçamento de 21.450, eu acredito que vamos ter esse mesmo problema no ano que vem. Então, eu sugiro que vocês dão uma apertadinha lá, não sei como que... e aumentar esse orçamento da Câmara. Porque nós vamos ter o mesmo problema no ano que vem. Aí, presidente, o que é recomendável? Da mesma forma que a gente teve o processo de elaboração da LDO, né, com o Instituto de Previdência apresentando seu orçamento, a Câmara também apresentou esse valor, vai reapresentar para o momento da LOA. Né? Então, o que é importante? Que todas essas situações que provavelmente tenham ficado fora desses 21.450.000, na sua proposta, que pelo projeto da LDO, você tem até 30 de agosto para encaminhar lá para a Prefeitura, já fazer essas considerações e aí a gente vai tentar equacionar no orçamento. Porque quando fechar a LOA. emenda na LDO agora é só a comissão. Emenda na LDO agora só através da comissão. E não é melhor a gente deixar já previsto na LDO? Então, o que acontece? Nesse momento, para alterar esse recurso, tem que ir de cada onde que ele está saindo. E, nesse momento, a gente não tem essa disponibilidade. Você não vai conseguir visualizar, sei lá, não sei de quanto a gente está falando, de mais 1 milhão ou 2 milhões de reais para a Câmara Municipal. Teria que sair de um outro programa para poder atender. 1,5 milhão acho que resolvia. Então, a gente não consegue atender isso nesse momento. Não é recomendável, presidente. Mas o que acontece? A gente tem uma modificação das receitas previstas normalmente em função da lei orçamentária. Para você ter uma ideia, a previsão de receita, o projeto tem que estar na Câmara, da LDO, tem que estar na Câmara até o dia 15 de maio. Então, praticamente, a gente trabalha com 2 meses de receita deste exercício. Quando a gente for trabalhar a lei orçamentária, a gente já tem uma base de dados melhorada. A gente pode trabalhar até julho, talvez até agosto, para identificar o comportamento das receitas. Então, a tendência de que na LOA a gente tenha uma receita maior é muito grande.
E aí, nesse momento, a gente contempla o orçamento conforme vocês estão pedindo. Conforme vocês pedirem, né? Viu, eu também não vi nada para sistema viário, ampliação do nosso sistema viário. Temos a ligação do 43, de Jordanésia ao 43, tem outras situações aí. Não previsto na LDO também. Dá para a gente fazer na o que Lua? acontece, e até uma pretensão que a gente visualiza, até em função, vou até antecipar aqui, secretário, tem o plano de governo, né, do atual prefeito, né, ele assumiu dia 25 de abril, né, o projeto de lei já estava pronto, né, e tem demandas dele para serem incluídas, né, que estão sendo estudadas, e a gente achou muito precipitado a gente já trazer em tão pouco tempo mudanças tão substanciais no projeto da lei de diretrizes. Então, a intenção qual que é se evoluir com todos esses estudos, com metas, com indicadores, com valores, nessas questões, para que, quando a gente for mandar o projeto de lei orçamentária, qualquer situação que demande de alteração do projeto da LDO, a gente já encaminhe também um projeto para fazer o ajuste, para compatibilizar a LDO com lei orçamentária. E na área da habitação também, né, temos várias situações que possivelmente estourem aí desapropriação. E também eu acho que a habitação teria que estar melhorando ali o orçamento da habitação. O vereador Raimundo está aí, sempre brigou por isso, hoje está na pasta. Então, acho que de grande valia nós tentar melhorar. Você pega, tem um caso da Vila Nova que dá para ser feito ali, entregar aquelas escrituras da população ali, vai estourar lá da linha do trem, temos o caso da CIMIGA, e o da CIMIGA eu acredito que o prefeito já atendeu a população daquele bairro ali que ampliou e ele... Entendi. Entendeu? Entendi. O que é interessante aí, a gente tem um período, né, até a gente está fechando o próximo projeto, que é o da lei orçamentária, que é recomendável de ter esses tipos de articulação, apresentar essas demandas, no caso, para o secretário da pasta, porque a gente, quando trabalha orçamento, a gente trabalha em cima de demandas específicas, né? Então, elas precisam estar bem estudadas, com metas definidas, com justificativas, para que isso possa ser contemplado a nível de orçamento. Então, o que é interessante? Aproveitar esse período que a gente tem até o próximo projeto de lei, que ele tem que estar na Câmara em 30 de setembro, para, de repente, intensificar certas ações. Eu acho que esse é o caminho. Não, beleza, obrigado, Alberto. Só para cumprir o rito aqui, na próxima, a palavra para o senhor. Eu vou fazer uso da minha palavra como vereador e dando uma pincelada na fala do Saulo. O que aconteceu é que tirou dinheiro da Câmara Municipal para custear o ônibus universitário. Que senão os revolucionários de sofá vão falar que o Saulo quer mais dinheiro. Mas não. Nós tiramos dinheiro para custear o transporte universitário. Aqui a Câmara Municipal enfrentou a insanidade da prefeita lá e custeou isso. Só para que fique claro, viu, Saulo? A minha fala aqui é uma fala que vem desde do PPA, né? Eu fui nomeado presidente, PPA foi na minha gestão, no meu biênio. Eu não sou o presidente dessa comissão é outro vereador, só que faltou aqui por problemas pessoais. E lá no PPA eu já vinha falando sobre segurança pública, né? Sobre investimento em segurança pública, e a resposta sempre foi a mesma, não tem dinheiro, a cidade está endividada, a cidade não consegue prever isso nos próximos 4 anos, não consegue prever nada. E houve uma reviravolta em relação à administração, em relação à parte orçamentária de orçamento de dinheiro da prefeitura hoje está saudável. Então, o que chega para a gente, o que a gente pergunta que chega, é que tem um caixa de 100 milhões de reais. O Saulo teve lá como prefeito, traz essas informações também, o Eurico teve. Então, esse anseio da gente ver um investimento maior na área de segurança, que hoje ele não chega a 5% do orçamento, nos traz essa indagação.
não vamos realmente prever nada em relação à tecnologia e investimento na área de segurança. Eu vejo aqui, para a reforma, 336 mil, reformar prédio alugado. Então, esse é o questionamento da gente, se a gente consegue, secretário, de alguma forma, prever, nortear um investimento maior em relação à área de segurança pública. Sei que a gente vai fazer isso na LOA, tem a possibilidade de fazer isso na LOA, mas se a gente fazer essa organização, porque pede-se 10% aqui, e o senhor participou já de audiência comigo, sabe que eu não sou a favor de liberar porcentagem de suplementação de uma vez, e sim, através de pílulas, para a gente fazer as coisas direcionadas. Mas, enfim, isso é uma matéria para outra coisa. Eu queria saber do senhor se tem como esse dinheiro que está em caixa ser suplementado, ser direcionado através de algum projeto específico para a área específica de segurança pública? Tem alguém da segurança pública? Queria fazer algum comentário, secretário, nesse sentido? A possibilidade, vereador, ele sempre existe. Né? Então, o que precisa, a gente tem uma questão orçamentária e tem também uma questão financeira agregada. Né? O projeto, desde que ele seja apresentado, ele vai ser avaliado, tanto nas questões de orçamento, né? Mas antecede até essa questão do orçamento a questão financeira, né? Esses 100 milhões de reais. Então, esse projeto, vamos supor, né, ele sendo apresentado financeiramente, vai ter que ter uma avaliação da Secretaria, e depois a ferramenta que a gente tem, caso haja viabilidade financeira de fato, de alterar o orçamento da segurança, que aí seriam essas ferramentas, ou com uma suplementação, né, um crédito adicional suplementar. Se esse dinheiro, 100 milhões de reais, ele é decorrente de receitas deste exercício, ou se ele tem um trato, se ele é decorrente de uma situação que foi vivenciada no exercício anterior, aquela menção que eu falei sobre superávit, né, superávit financeiro identificado em exercício anterior, ele também tem trato, mas em ambas as situações a gente tem ferramentas para poder aplicar se for o projeto sendo apresentado e avaliado num contexto amplo também da administração. Né? O que eu poderia complementar, assim, faz parte do nosso estudo futuro, do próprio programa de governo, né, do plano de governo do prefeito Danilo, tem situações lá que contemplam essa parte de aparelhagem, de monitoramento também da Guarda Municipal. Obrigado. Eu deixar bem claro que são sempre as minhas mesmas falas aqui, não é porque o prefeito viu, senhor Donizete, que o prefeito entrou, deixou de entrar, era a mesma fala, e ela vai continuar até que se viabilize isso em relação à nossa área de segurança pública. Mas fico contente em saber se o projeto partir do prefeito, porque a gente não pode gerar nenhum tipo de custo à prefeitura, há a possibilidade de fazer essa suplementação, porque isso abre, né, Marcelo, para a gente aqui, até um precedente para a gente poder aumentar ou entender esses 10% de pedido de suplementação também, se for investido nas áreas que o maior anseio da sociedade aqui. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi sobre reforma das escolas. Nós, aqui acho que todos sabemos a situação que as escolas se encontram, né? São muitos anos sem manutenção exata. Então, eu vi aqui que é 1.297.000 para a reforma das escolas. O prefeito, acho que deve ter tido acesso à peça orçamentária, ou os senhores levaram ao conhecimento dele. Vocês não acham que se 1.297.000, ele vai ser pouco para a gente fazer as 30 e poucas escolas aí para a gente reformar? Porque eu vejo um investimento de 10 milhões em transporte, importantíssimo, que é para levar as crianças. Vejo um investimento de quase 3 milhões em merenda, mas a gente tem uma logística boa e uma unidade física ruim. Né? Se existe oriundo de outras receitas.
existe a expectativa, na verdade, esse valor de referência ele deve estar de acordo com o PPA, né, que foi elaborado lá em 2017, então a gente reproduziu ele tentando equacionar financeiramente, mas ele está em estudo, né, a aplicação de outros recursos justamente para enfrentar essa situação, apesar da gente ter um contrato. Da mesma forma que quem tiver da educação e quiser complementar, fica à vontade. A gente teve um contrato por muitos anos de manutenção e reforma das escolas que, no meu ponto de vista, não poderia estar numa situação tão caótica como a gente vive hoje. Então, a gente precisa tratar isso aí agora. Talvez essa demanda ela seja de 3 ou 4 vezes esse valor que a gente provisionou. Mas o que acontece? Isso também faz parte dos estudos que a gente vai desenvolver para poder atender dentro da lei orçamentária, isso caso não seja possível viabilizar algo ainda esse ano com os recursos financeiros, talvez do QESE, né? Isso também está sendo estudado para talvez já se iniciar ações nesse sentido ainda esse ano. Né? Tinha uma reserva de 4 milhões para esse ano para estar fazendo uma reforma das escolas, que ia iniciar para esse ano. Sabe me dizer como que está, se continua essa reserva? Reserva, talvez está falando em recurso financeiro, não a reserva propriamente dita. Não, né? tinha feito, eu lembro que conversamos com a Joelma, ela falou, não, vou arrumar aqui, deixou, acho que eram uns 4 milhões que ia fazer uma reforma das escolas. Porque na época tinha aquela empresa que não tem mais hoje, que fazia manutenção. Entendi. Donizete. Aí eu até cheguei a falar com o Danilo, ele falou, não, vou abrir licitação, que ia ser uma empresa que ia contratar para fazer as reformas. E ele falou que ele ia dar andamento nisso. Esse ano. Isso. Ainda esse ano ainda ia acontecer. O que eu posso dizer assim para você é que foge um pouquinho do objeto da audiência. Mas, assim, o que talvez o Donizete possa até confirmar, mas a reserva ainda não entrou numa característica própria de geração já da despesa. Né? Provavelmente, acho que a gente está falando de algum recurso, talvez do QESE, Donizete, para poder utilizar. Bom dia a todos. Né? Existe uma reserva lá, não é nem de 4 milhões, é de 6 milhões, tá? Eu estou com a garganta complicada. Mas está reservado lá para cobrir essas despesas aí, inclusive o uniforme escolar. Então, Danilo tem uma previsão de, eu não vou chutar aqui, mas dá para cobrir essa questão do uniforme escolar e da reforma das escolas. Tá guardadinho lá, separadinho para isso. Tá bom? Então, vereador, nesse contexto, provavelmente esse valor ele seja até razoável se a gente conseguir implantar esse projeto ainda esse ano, né, e atender. Uma outra situação que me chamou bastante a atenção é sobre a iluminação pública, um valor de 4 milhões, né? Isso, esse valor aí, a gente fez uma referência para atrelar, na verdade, os recursos da CIP. Né? Então, existe a previsão. Poder usar ele. Exatamente. Então, vamos supor, hoje em dia a gente percebe que ele não acaba não tendo essa demanda total dos recursos da CIP. E a gente vinculou isso no orçamento para não correr o risco dessa receita de 4 milhões prevista para a CIP, e se a gente fosse fazer uma relação direta com a manutenção da iluminação pública, talvez a gente estivesse falando em 3 milhões de reais, de 2 a 3 milhões de reais. E para manter o quê? O vínculo do recurso, né, para que ele não corresse o risco de acabar indo para outras finalidades, a gente atrelou o valor total do recurso do CIP na manutenção da iluminação pública. Obrigado. Eu vi isso daqui e já logo me deu a entender que provavelmente a prefeitura vai ser responsável pela manutenção da cidade, tirar da ANEEL, porque hoje nós só podemos fazer a manutenção nas ornamentais, né? Normal, acho que a cidade de Cajamar, aqui na região, é a única que não faz a manutenção. Então, seria já pensando nisso, ou realmente só para deixar reservado o dinheiro da CIP que está chegando e não pode ser usado? Não, o foco principalmente foi reservar os recursos. Bom, para encerrar aqui a minha fala, um outro problema, acho que é decorrente de vários anos,
é o dinheiro que é destinado à APAI, né? A APAI, ela está trabalhando, acho que justinho com o dinheiro que a prefeitura manda, só que abriu-se uma lacuna ali no tratamento de crianças, vou dizer assim, crianças maiores de 30 anos, né? Então, está sempre com esse tipo de problema. Então, a gente queria saber se já se prevê sanar esse problema ou não consta nada aqui em relação... Porque ele ficou meio englobado, né, todo o recurso. A abertura disso, ele pode, na lei orçamentária, ele pode ser um pouquinho mais específica, né? A gente realmente resumiu um pouquinho a apresentação. O que acontece? Os valores hoje previstos, eles têm por base uma execução histórica, né? Uma possível demanda, né? Eu recomendaria que os representantes, até vejo a Magali, né, da APAI, pudesse, junto ao secretário de Desenvolvimento Social, estar apresentando esse requerimento, quantificando, justificando, trazendo valor, para que, quando a gente fosse iniciar os trabalhos da lei orçamentária, essa demanda chegasse através do secretário para a gente poder avaliar financeiramente a possibilidade de atender. Bom, é isso. Muito obrigado pela resposta. Agora nós vamos abrir a palavra ao público presente e aos diretores que estão presentes aqui. Acho que o Amon quer fazer uso da palavra. Pode. Se quiser ficar de pé, eu sei que você se sente melhor de pé. Eu não gosto do microfone, né? Um bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, todos os vereadores presentes, cumprimentar os secretariados, enfim, diretores. Eu tenho uma constatação para fazer, em nome da cultura, e partilhar a nossa realidade aqui, aproveitando a presença de tantos e tantos secretários e pessoas que tão brilhantemente nos trazem aí alguns caminhos para que a gente possa estar resolvendo as demandas de cada pasta. Nós temos uma realidade na cultura que, de certa forma, não é incomum a algumas outras pastas, é pouco dinheiro. E nós temos um outro problema com a Secretaria de Cultura. Nós estamos interligados, né? Nós somos uma diretoria que está ligada à Secretaria de Esportes. E aí já eu complemento com a minha pergunta. O fato é que esse entranhamento, essa ligação dessas duas pastas, que, ao meu ver, são distintas, né, nas suas atribuições, causa também uma grande dificuldade na questão de recursos. Eu estava vendo ali no telão e, para minha surpresa, o que nós temos para a cultura em específico é pouco mais do que nós temos para a campanha de castração no município de Cajamar. Infelizmente, é uma realidade muito negativa, porque a nossa abordagem de cultura dessa nova administração, ela está muito ligada com o social, né? Com o desenvolvimento social, que está aqui o nosso secretário Mário Jorge, que tem nos acompanhado em algumas situações. Enfim, a cultura, ela tem uma atribuição social, ela vai de encontro a alguns problemas que a cidade enfrenta. Acabei de sair de uma reunião com o nosso secretário Regis, através de uma parceria com a educação. Enfim, o leque de parcerias são muito grandes, porém nós temos essa questão do orçamento. A minha pergunta é, nós estamos desenvolvendo agora o projeto, vereador Marcelo, para um projeto de lei complementar, para fazer essa desvinculação da Secretaria de Cultura com a do Esporte. Eu não estou falando isso porque o secretário de Esporte está aqui e ele guarda o talão a 7 chaves. Eu estou dizendo porque a dificuldade, ela é latente, né? Não se desenvolve, por exemplo, um jogo de futebol dentro de um teatro, como não se desenvolve teatro dentro de um ginásio de esporte. São situações totalmente diferentes, que lá atrás, Saulo, quando aprovaram essa ligação, talvez as pessoas não tiveram essa noção de que são situações diferentes, e a cultura, ela tem sim a necessidade de um orçamento próprio. A minha pergunta é, nós vamos encaminhar o projeto, inclusive já quero pedir aqui o apoio dos vereadores, do próprio presidente, Fabiano, Marcelo. Nós vamos encaminhar esse projeto para a desvinculação da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esporte. A minha pergunta é,
como fica o orçamento da cultura caso esse projeto seja aprovado? De que forma, no ano que vem, a Secretaria de Cultura ela teria a atribuição da sua verba e, claro, que fosse bem diferente daquilo que nós vimos ali no telão, né? E essa é a minha dúvida. Bom, tem que ver o momento adequado para esse projeto de modificação. Para a câmera? Se um segundo prefeito Danilo já chegou, já pode até responder a sua pergunta aí, Amon. Bom dia, quero cumprimentar o prefeito Danilo João pela presença aqui na audiência. Ó, sem fazer referência, isso aqui é novo, hein? O prefeito vir na audiência, hein? Pode continuar. Secretário, então, o que acontece? A gente tem que tentar conciliar o melhor momento para isso, né? Caso isso aconteça, eu recomendo que seja justamente para a elaboração do orçamento do ano que vem, né? A gente tem uma situação em que a gente conhece, consegue separar historicamente os custos que a cultura desenvolveu até o momento da 170, né? A 170 ela trouxe uma dificuldade orçamentária enorme para a gente, pelo momento em que ela foi aprovada, no final do exercício, já com orçamentos definidos. Então, o ideal é que isso ele anteceda um pouquinho essa questão, mas que projete isso para a abertura do ano que vem. Exatamente, quando a gente for fechar a lei orçamentária do ano que vem. Então, quanto antes puder trazer para a gente esses estudos, né, para a gente poder também se manifestar e poder contribuir para esse processo, né, mas o foco principal qual que é? Identificar os recursos para isso, né? Então, a gente tem uma questão histórica, que folha de pagamento, os contratos atuais que são desenvolvidos naquilo que diz respeito à cultura, a gente consegue visualizar, a gente consegue trazer isso de volta para, se for o caso, a gente separar as duas situações e agregar isso aí novas demandas, né? Que aí a expectativa é que vocês na cultura tragam isso para a gente de forma a poder amparar tanto a questão da lei de diretrizes orçamentárias, né, quanto a lei orçamentária anual. Houve uma demanda de ajustar PPA, de ajustar LDO e de ajustar a lei orçamentária por conta da reestruturação. Então, ela sugere uma demanda também do mesmo nível. Então, a hora que for passar essa reestruturação, imagine que a gente vai ter que tratar todas as peças orçamentárias para compatibilizá-las. Então, o ideal é a gente já desenvolver todos esses estudos para quando a gente apresentar o projeto de lei para o ano que vem, talvez já tratar com essa característica e já também apresentar os projetos que vão, se for o caso, alterar os plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias. Mas a gente consegue visualizar histórico e novas demandas, a gente depende de vocês trazerem, nesse contexto. Ok? Bom, acho que a gente, se alguém quiser mais fazer ali, senhor Raimundo. Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia Saulo. Eu primeiro quero agradecer o pessoal da Câmara por ter citado a questão da diretoria da habitação. Quero agradecer que foi uma luta grande do Poder Legislativo em relação a essa situação crítica aqui da nossa cidade. E qualquer recurso, qualquer emenda, Saulo, para a minha área, a gente agradece. Seja 100 mil, 200 mil. Por quê? É uma área que tem demanda. Então, vocês sabem que nós estamos com um projeto de regularização fundiária. Nós estamos terminando o Parque São Roberto e essa semana já estamos indo lá para o Polvilho, para o Jardim Primavera, e é regularização, e é uma parceria com o governo estadual. Então, você vê que... Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu sou diretoria e pertenço à secretário está aqui, a Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aí é um trabalho que é muito importante para a nossa cidade, porque vocês sabem muito bem que a questão da regularização aqui, praticamente 70%, 80% não está regularizado. E nós estamos regularizando zona de interesse social. Então, são áreas complicadas, então, que demora muito tempo para fazer esse trabalho. Agora, se nós tivéssemos mais recurso na diretoria, nós poderíamos também ter parceria, poderíamos terceirizar também. Hoje nós temos uma estrutura que dá para fazer, vamos supor, 500, 1.000 regularizações ano, mas se tivéssemos mais estrutura, poderíamos fazer muito mais. Sem falar na questão, Saulo, que você falou do programa de habitação popular, que é uma luta, inclusive, programa do nosso prefeito, para áreas de interesse social. E nós temos áreas, aqui na Vila Progresso, nós temos uma área boa para 500 unidades, mas nós precisamos de apresentar os projetos para a CDHU, para a Casa Legal, e isso requer recurso. Então, eu estou fazendo isso e pedindo para os vereadores que puderem fazer, viu, Marcelo? Alguma emenda para a minha área, a gente agradece, tá? E contamos aqui com o Poder Legislativo, né, nessa feitura desse orçamento para o ano que vem, tá? E mais que vocês sabem que são áreas que necessitam de recurso mesmo, né? Você falou muito bem sobre a questão do CIMIGA, né, de área de risco. Nós temos vários TACs só para tentar solucionar áreas de risco. Nós estamos com um TAC aqui para o final do mês, que é Jardim Muriano e Santa Terezinha. Então, situações complicadíssimas, que requer recurso e decisões, né, que são decisões políticas e econômicas. Tá bem? Parabéns aí para o pessoal da comissão do orçamento, e nós estamos à disposição. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Não? Bom, eu acho que, como eu estou presidindo aqui, a presença do Mané da América, eu não posso deixar passar a presença do prefeito aqui e fazer o prefeito dar uma palavrinha, prefeito, porque aqui até foge um pouco do protocolo, mas como o senhor veio aqui, nós temos um orçamento para o ano que vem, mas o que nos chega aqui é que nós temos uma situação financeira agradável, como que eu posso falar, saudável, a Prefeitura de Cajamar. E o nosso anseio o senhor está aí agora como prefeito, em alguns tópicos que foram falados aqui sobre as reformas das escolas, né? Investimento em segurança, algumas vezes nós já conversamos alguma coisa, para que o senhor explanasse para a gente o seu desejo em relação a esses assuntos, as reformas das escolas, investimento em segurança, a APAE, que está com problema sempre de falta de recurso para fazer a educação dos alunos acima de 30 anos. Então, só que o senhor explanasse aí, desse essa oportunidade para a gente aí. Obrigado. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Realmente, a situação da Prefeitura hoje é saudável, mas insuficiente a nível de tudo que tem que ser feito, né? Todos nós sabemos que a demanda é muito grande. Você pega um serviço de monitoramento que o nosso desejo de implantar agora, inclusive vai ser licitado, está em 3 milhões e 700. Se eu não me engano, a previsão é de 20 e 24 milhões de orçamento aí que nós teremos para investimento esse ano ainda. Aí você pega de reforma de escola, postos e tudo que tem que ser feito, vai ser feita uma ata de mais ou menos, se eu não me engano, são 13 ou 12 milhões. Muito tempo sem ter manutenção. Então, você pega aí 12 milhões de reforma. Nós temos um déficit de escolas, pelo o despacho que eu tive com o secretário, nós precisamos ter 6 escolas no município para suprir.
Nós vamos zerar agora 400 vagas de creche para esse segundo semestre, já estou pedindo para vocês aqui na próxima sessão da Câmara. E nós ainda vamos ter mais umas 700 vagas. Então, assim, nós precisamos de prédio para tudo isso, né? Claro, numa situação emergencial, nós iremos locar e vamos terceirizar o serviço, assim como é feito o Barueri. Tive lá conhecendo o serviço e é de primeira. Então, assim, a demanda é muito grande, até de situação viária. Você pega a estrada de Cajamar para Jordanésia, como nós vamos fazer? Daqui a pouco, nem os vereadores, nem eu, nós não vamos conseguir vir trabalhar mais, é só caminhão. Daqui a pouco o correio está todo vapor, como é que nós vamos ficar? Então, assim, nós temos que construir essas escolas, nós temos que zerar essa fila de creche, nós temos que colocar um monitoramento nas escolas e nas principais entradas da cidade. Nós precisamos recapear. O levantamento de recapeamento da cidade está estimado em 8 milhões, mais ou menos, para a gente recapear tudo que precisa. Então, olha onde vai tudo isso. Né? Então, a situação é saudável, mas não o suficiente para a gente fazer realmente o que a cidade precisa. Isso é fato. Né? Nós chamamos alguns médicos, nós estamos com alguns problemas na saúde, foi trocada a empresa. Hoje, 2 horas, nós temos uma reunião lá para tratar do consulta em dia. Você vê, nós temos famílias aqui aguardando para fazer uma endoscopia há mais de um ano. São 667 pessoas aguardando. Né? Nós temos 200 e poucas pessoas esperando para fazer uma tomografia. Então, já pedi para eles apresentarem hoje para a gente solucionar esse tipo de problema também. Então, assim, os problemas são muito grandes. Eu quero até aproveitar a oportunidade, porque nós também vamos mandar para a Câmara, Cajamar acabou entrando naquela linha do Finisa, e nós vamos vir aqui apresentar para todos os vereadores, eu mesmo posso vir explanar aqui também, aberto ao público, para que a gente possa explicar a demanda do que vai ser feito, para onde vai o investimento desses 20 milhões nesse ano, e para o ano que vem, se a gente deixar aprovada essa questão do Finisa junto à Caixa, para onde vai ser destinado esse dinheiro. É isso que a gente sempre quis fazer, é um governo transparente, até para as pessoas poderem opinar e entender para onde está indo o dinheiro, porque o dinheiro não é meu, né? O dinheiro é do povo, e quanto mais a gente gerir bem esse dinheiro, nós vamos cada vez mais levar qualidade de vida. Então, vai ser uma longa discussão, eu quero aproveitar a oportunidade de dar os parabéns, Fabiano, aí, ao pessoal da Comissão de Orçamentos, né? E é só o começo de um trabalho, tem muita coisa para ser feita aí. Obrigado pela oportunidade de poder também estar dividindo esse momento com vocês aí, tá bom? Bom dia, bom trabalho para nós aí. Obrigado, senhor, pela presença. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Não havendo mais qualquer questionamento sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO, determino ao setor de registro de sessões providencie a transcrição das falas a fim de que as mesmas passem a integrar ao auto do projeto de lei 44/2019. Nada mais havendo a tratar, a Câmara Municipal de Cajamar agradece a presença de todos, com especial destaque para as autoridades em geral e o prefeito municipal de Cajamar, e principalmente aos diretores municipais de planejamento, senhor Donizete, e os demais secretários municipais pela disponibilidade e pela vontade em fazer realidade e transparência de que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre a proteção de Deus, encerramos a presente audiência às 11h40. Muito obrigado.